por ter conhecimento, você fica analisando muito mais? É que nem eu falo, de forma automática, entendeu? Tipo assim, de 0 a 10, eu tô no 7, entendeu? Tipo assim, eu já tô num ritmo ali, numa cadência que eu não vou pensar mais. Pô, achei que você ia estar num 9, assim, Não, velho. não. Se você tá no 7, eu tô no 0, então. Porque assim, não tem necessidade de você ficar prestando atenção no nível 9, 10, no dia a dia. Então, você vai ter um balelômetro ali, ou uma bandeira vermelha, que eu falo, opa, o negócio tá estranho aqui. Agora, se eu for fazer uma análise mais profunda, aí eu tenho que me concentrar para ver mais coisas. Você entendeu? É igual, quando por exemplo, você está trabalhando, você vai usar uma outra. Aí você vai trabalhar 9, 9,5, 10. Quando você vai trabalhar. É isso aí. Mas Agora, se eu não tiver, que nem tem gente que fala assim, não, Ricardo, você está me analisando? Eu falo assim, não. Mas você tá. Tem coisa que você vai observar. Que é muito em excesso e não tem como fugir. Não precisa nem ser excesso. Tem coisas que são muito pulsa demais, assim. Sabe? Tipo, duas coisas que pulsam demais. A fisionomia, porque normalmente você conversa olhando pra pessoa. Sim. Eu pego muito o corpo. Então, tipo, ângulo de tronco, uma coçadinha aqui ou ali. Que merda. Entendeu? Aí, às vezes, sabe, um gesto apaziguador e tal. E algumas palavras, isso por conta, desde aqui de trás, da programação neurolinguística, que você expressa a sua realidade, seu mundo por palavras. Tem até um linguista, eu não me lembro o nome dele, que ele diz o seguinte: a linguagem é a maneira mais rudimentar de você conseguir expressar o que você está pensando, o que você está sentindo, mas é a melhor que nós temos. Tem coisas que é muito difícil você expressar em palavras, muito difícil. O que é, por exemplo, uma desilusão, uma traição, o amor, a paixão, a saudade, né? Tanto é que tem muitas línguas que não existe a palavra saudade. Verdade. Ela explica de uma outra maneira. Estou sentindo falta de você. Né? Mas não consegue expressar a palavra saudade. Como em alemão. Por que o pessoal fala que filosofia em alemão é melhor? Porque tem muitas palavras em alemão que não existem em outras línguas. Então, eu pego essas coisas. Que é uma maneira... Por exemplo, quer ver uma coisa muito clássica? Que tem muito nesse livro aqui. Nesse livro aqui a gente vê muito isso. Porque aqui são pessoas que eu atendi de verdade. E aí, olha que interessante. Lembra que eu falei que é um livro, não é um documentário? Sim. No documentário não dá uma margem para você deixar a coisa mais artística. Então, esses elementos aqui que eu analisei. Então, tem o João, tem a Maria aqui, tem outros tantos. Aqui acho que tem o Bruno e tal. Eles existiram exatamente nessa condição da clínica ali, ou atendendo a pessoa? Não. Todas as reações aqui existiram. Às vezes... não naquele personagem em si, você entendeu? Então, por exemplo, eu fiz a mesma terapia, mas aí o Roberto me trouxe umas respostas que foram bem interessantes, bem ilustrativas para eu falar sobre essa terapia. Só que daí numa outra terapia que eu fiz com o Rodrigo, você me trouxe uma outra resposta em alguns pontos ali que foram também muito interessantes. Então eu crio um personagem aqui no meio que me traz essas... Ricardo? Que é o Ricardo, que me traz essas duas situações. Então, aquilo que está ali aconteceu? Aconteceu. Numa mesma sessão? Não. Só que imagine, se eu for fazer uma coisa documental, vai ficar boring, chato, né? Por quê? Porque uma parte foi legal, mas a outra parte não foi tão legal. Mas a parte do Rodrigo, a segunda parte foi legal. Então, por que eu não crio um personagem onde tudo que está ali é verdadeiro, mas não foi exatamente tudo com ele? Sim. Você entendeu? Sim. Que é o que acontece aqui. Então, todos os diálogos aqui aconteceram? Aconteceram. Todos com a mesma pessoa? Não. Eu peguei as melhores partes de várias terapias que eu apliquei e coloquei naquele personagem. Sacou? Então, o que é legal nisso daí? Que você consegue ilustrar, e aí eu percebo muitas vezes na linguagem da pessoa que existe alguma amarra, alguma crença, alguma regra, uma visão de mundo distorcida. Então, por exemplo, às vezes a gente aceita um diálogo
com uma maneira simples, e naquela expressão tem muito conteúdo psíquico. Por exemplo, imagina uma pessoa falar assim, eu sou uma pessoa muito triste, eu não tenho sorte, minha vida é muito ruim. E aí, às vezes, o que acontece? Não, mas veja bem, a vida é boa, né? Você tem que olhar para frente e tal. Você viu que eu resumi a minha vida a minha vida é triste, a minha vida eu não tenho sorte. O que é ser uma vida triste? Explica para mim, fala para mim o que é uma vida triste. Ou, eu não gosto, vamos terapia de casal, eu não gosto do meu marido porque ele é grosso. O que é ser grosso? E às vezes a gente já vem com uma resposta dizendo, por exemplo, se eu falar assim, o meu marido é grosso, o que vem na sua cabeça? Como é que deve ser a relação dessa mulher com esse homem? O cara é estúpido com ela, mal educado. Não, ele nunca falou alto comigo, ele nunca brigou, mas ele chega em casa, ele não fala comigo, ele vai direto pro banho, quando ele sai, ele já põe lá no jogo. Ele é um cara que não participa da educação dos filhos. Ele é muito grosso. Sacou? Então, às vezes, a gente aceita algumas palavras como se fosse algo muito específico e claro, mas não é. Uhum. O que é grosso pra você, você imaginou já um cara turrão, Sim. falando alto, xingando. Mas para a realidade daquela pessoa é outra coisa completamente diferente. Então, se você não investiga, você não consegue. E isso, cara, você usa em tudo, cara. Você usa em DR, você usa numa negociação, você usa para entender o que de fato está acontecendo naquela situação que pode ser pessoal, social, de empresa. Às vezes a reunião de empresa, ela fica muito no abstrato. Olha, os números não foram bons. Olha, você está sendo uma pessoa que não está sendo legal com a turma. Você é uma pessoa muito impetuosa e tal. O que é isso aí? Eu transformo toda uma ação em uma palavra. E as pessoas acabam acreditando que estão entendendo aquela comunicação. Mas não estão. E isso numa análise, cara, pesa pra caramba. Porque é entender como é que essas palavras foram sendo construídas ali para desenvolver aquela comunicação. Por isso que, por exemplo, eu tenho lá a formação? Tenho a formação. O que é a formação em análise psicocomportamental? É aplicar a ferramenta. Beleza? Beleza. Só que, peraí, cara, você está falando de outras coisas que vão mexer com o dia a dia, comportamento, educação. E aí eu criei a pós-graduação. Por quê? Porque ela tem outras cadeiras com outros mestres ensinando o quê? Psiquiatria, psicologia, sociologia, antropologia, neurociência, filosofia. Porque quando você expande para entender o ser humano numa casta mais abrangente, você fala, opa, olha quanto conteúdo psíquico essa pessoa está me trazendo. Isso pode ser transtorno de personalidade. Isso aqui pode ser, às vezes, uma forma que a pessoa aprende. Tem pedagogia. De repente, desde criança, ela aprendeu dessa maneira. Por isso que ela acredita que esse é o melhor caminho a ser seguido. Então, as pessoas, às vezes, muitas vezes, elas erram ou elas atraem coisas para ela de forma inconsciente. Mas eu faço... Sacou? Porque ela aprendeu a agir daquela maneira, pensar daquela maneira e se expressar daquela maneira. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.